Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu. Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com. No Instagram, @Aeroparque Vale Europeu. Pessoal, entre Joinville, Santa Catarina e Jaraguá do Sul, na cidade de Guaramirim, você vai conhecer o Aeroparque Vale Europeu. Um condomínio aeronáutico com pista asfaltada, balizada, com lotes a partir de 380 metros quadrados e acima de 1.500 com pátio privativo. É um lugar muito bacana. Se você quiser se informar melhor, você vai pelo WhatsApp, código de área 47, telefone 98808-1750 ou pelo Instagram, @Aeroparque Vale Europeu. No Porta de Hangar, tomamos café 7 Senhoras, um café com blend especial, direto da fazenda, em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. O pessoal que participa do programa Porta de Hangar dá aquela badalada no sino, curte o canal, se inscreve aqui com a gente para esse canal crescer cada dia mais. O nosso convidado de hoje é um cara muito gente boa que faz um voo totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ouvir aqui. Ele voa avião, mas ele voa parapente. Bem-vindo ao Porta de Hangar, meu amigo. É um prazer estar aqui contigo. É uma honra ter você aqui. Como é que começou a história do Thomas na aviação? Então, eu comecei a voar antes de aprender a dirigir automóvel. Na verdade, foi bem antes, já no colo do meu pai, né? Ele teve alguns aviõezinhos, ele sempre em sociedade, ele chegou até ter um bimotor, me lembro, era um Azteca. Que naquela época, para mim, era o avião do momento. Mas era legal de ver o Aztecão. Muito bacana, a gente fez algumas viagens pelo Brasil todo, teve pane de motor, teve várias coisas, mas então a sementinha foi plantada lá atrás. E quando eu fiz 17 anos, ele me deu de presente 20 horas de voo. E aí eu dupliquei essas horas, em vez de fazer no Aeroclube de São Paulo, eu fui fazer lá em Sorocaba. Que era mais barato. Que era metade do valor, lógico. E eu saí aqui da faculdade aqui da 9 de julho, de ônibus para rodoviária, pegava mais 1 ou 2 ônibus e fui tirando meu brevet assim. Isso Paulistinha. Isso foi em 84, 85. Paulistosauro, que delícia. Muito legal. Parti da mão, inclusive, não tinha elétrica nenhuma. Nada. Você lembra o prefixo dos aviões que você voa? Com certeza. Eu voei com o HBL, que era o motor mais fraquinho, e o DOS, que era o motorzão. Que legal. O primeiro era KP4, então? Com certeza. Que legal. E foi uma aviação que eu gostava muito. Eu lembro, inclusive, que a primeira navegação, naquela época, teoricamente, você tinha que fazer sozinho, mas eles não soltavam por segurança, né? Então, o instrutor ficava lá atrás lendo o jornal, e eu fui fazer minha grande navegação, que era Sorocaba, Bragança, Atibaia, só que tem uma serrinha, e a gente não conseguia passar. O motorzinho era muito fraco. Tivemos que fazer alguns 360 para conseguir passar aquela serra. Já o início aí do parapente, né? Com certeza. Pegar umas térmicas e coisa e tal. E aí, depois que você tirou o brevet de aviador, ficou só nisso? Como é que foi a história? Então, aí eu voei um pouquinho, aí eu comecei a voar no Aeroclube de São Paulo, comecei a voar o Tupizinho, adaptação, fonia e tal, Sorocaba era tudo mais simples, até o Corisquinho lá do Aeroclube de São Paulo também. E aí, lá pelas tantas, eu comecei a voar de Chimango, que na verdade era um projeto francês, do Jacques Fournier, que foi fabricado pela Aeromote por vários anos. Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, ela forneceu muitas unidades, não me lembro se foram 40 ou 50, alguma coisa assim. E aí meu pai voava junto com o sócio dele, mas o grande beneficiário, quem tinha tempo era eu, era universitário na época. Então eu comecei voando no Campo de Marte, naquele hangarzinho lá da Aeromote, lá do fundo. E lá pelas tantas eu pousei um dia em Tatuí, e acabei achando muito legal o pessoal do planador. E acabei aprendendo a voar sem motor. O Chimango, ele tinha um motor Volkswagen, ele tinha 17 metros, ele tem, né? 17 metros de envergadura, um pouquinho pesado, a carga lar um pouco alta, mas ele voa como planador também.
Voa bem. Qual o planeio de um chimango? Chimango é 1 para 25, 1 para 27, mais ou menos, se a memória não me falhar muito. Não Mas te ele era trai. bom, não me traía, ele ia bem. É um bom planeio. Era um bom planeio, ele só, térmica fraca, ele tinha dificuldade para subir porque era pesado. Todo motoplanador, ele não é nem um bom planador, nem um bom avião. São compromissos que você tem que fazer. Entendi. Claro, o avião é avião e o planador não tem motor. Quer dizer, não tinha na época, né? Isso também já mudou um pouco. E aí eu comecei a me interessar em voar de planador, que é voar ao sabor das térmicas, na verdade, né? Ah, você foi na terra do José Bart, do Samuca, que é lá Tatuí, muito gostoso. Na terra dos planadores também, né? Sim, na verdade o Aeroclube de Planadores Tatuí, ele foi desmembrado de Jundiaí. A história, na verdade, um dos primeiros aeroclubes de planadores do estado de São Paulo, com certeza, foi o Jundiaí Bauru, e o de Jundiaí antigamente funcionava aqui no Butantã, onde é a Poli hoje, a cidade universitária, nos idos, funcionavam lá. Inclusive existem algumas fotografias antigas que mostram o loteamento do Alto de Pinheiros. Oh, que legal. Que hoje, obviamente, é a cidade. E eles de lá, eles acabaram mudando para Jundiaí. Desmontaram o hangar. Antes, inclusive, eles estavam em uma época, eles também voaram em Cumbica, mas essa história eu não conheço muito bem. Precisa pegar um pessoal um pouco mais antigo para poder contar essa história. Quando você diz no Butantã, é lá perto da raia da USP, não Sim, era lá. Inclusive, algumas fotos da década de 60, você consegue ver o prédio da antiga reitoria sendo construído e o pessoal ainda voando lá. Então, tem um jornalista de aviação que é o Klotzel. Ele, inclusive, teve um problema no fêmur, na perna, por um acidente de planador. Na verdade, não foi por causa do acidente de planador. Ele pousou com o planador fora e saiu ileso, e foi para casa da namorada dele, da esposa, não sei o que aconteceu. Ele tropeçou nos trilhos do trem depois do acidente com o planador, do pouso forçado com o planador, e quebrou o fêmur, mas com o planador ele saiu intacto. Nessa época que tinha a pista na raia da USP. Olha que interessante, né? Louco isso aí, né? Muito louco. Eu já tenho mais de 80, eu já fiz mais de 80 pousos fora de planador. Isso faz parte, não é nenhum acidente, isso faz parte do voo de planador, você é treinado para isso, né? Claro que o risco é maior do que você pousar numa pista, mas a gente é treinado para isso, Com certeza. E então depois esse aeroclube foi para Jundiaí, então eu acabei indo voar em Jundiaí, mais para São Paulo. Puxa, era um luxo, né? Eu saí de casa aqui da Alto de Pinheiros, em 40 minutos eu estava lá em Jundiaí, fazia meu voozinho, à noite já estava em São Paulo de novo. Hoje eu levo 3 horas para poder decolar de automóvel. Cara, quer dizer, então naquela época São Paulo estava bem interessante ainda. Tranquilo, né? Qual foi a sua maior aventura com o Chimango? Então, com o Chimango eu fiz uma viagem muito interessante, que eu saí de Tatuí, na verdade, né? E fui voando até o Canadá. Passando pertinho, aqui do lado, isso, Sim. aqui do lado, isso Sim, mesmo. E foi muito interessante. A parte mais complicada, na verdade, foi depois de Macapá, porque aquela parte lá você não tem auxílio de ninguém, é floresta, o tempo é meio complicado. Eu acabei tendo que pousar no Suriname, né? E lá a situação política já era complicada. Foi a única vez que fui assaltado na rua lá, inclusive. Lugar complicadíssimo, e lá eu acabei meio que saindo com o tempo bem ruinzinho até chegar em Granada. Aí melhorou a sua vida. Aí melhorou a minha vida. Granada tinha sido invadida pelos americanos, tirando dos cubanos, então o aeroporto era novinho, tudo certinho. E lá eu acabei ficando na casa de uns pilotos de helicóptero que faziam voo lá de turismo. Aí fiz uma manutençãozinha no Chimango e fiquei durante quase um mês no Caribe voando. Quer dizer, aos pouquinhos, de ilha em ilha, até chegar nos Estados Unidos, que foi... Eu lembro até hoje, sabia? É uma visão daquele skyline dos edifícios, dos prédios da costa americana. Eu falei, estou voltando para a civilização. Mas você chegou aonde? Você foi pela costa oeste, é isso? Eu cheguei, na verdade, em Fort Lauderdale. Costa leste, então. Exato, mas eu me lembro que você estava voando em cima da água, né? E em cima da água, com motorzinho de bloco Volkswagen, com um magneto só, a nossa imaginação... Dá saudade de casa, não dá? Dá uma saudade de casa, e nossa imaginação fica pensando, puxa, será que o motor não está com um barulhinho estranho? Isso é normal. Mas na dúvida eu voava o mais alto possível, tipo a 10 mil pés, porque como ele é um planador, se qualquer coisa que acontecesse, eu tinha tempo para me preparar. Eu estava com aquele salva-vidas, bote eu tinha, não me lembro se eu tinha, porque acho que não cabia. O meu falecido amigo André Deberti me emprestou de última hora esse salva-vidas,
E eu tive um GPS emprestado também da Trimble, que tinham 3 canais. Sim. Era uma maravilha naquela época. 3 canais. Não tinha GPS, né? E você tinha que digitar as coordenadas geográficas de um anuáriozinho que você levava, um caderninho lá do FAA, que eu arrumei de segunda mão. E aí aos pouquinhos ia, só que lá na Amazônia, quando eu estava, vamos dizer, meio visumento, vamos dizer assim... Não pegava. Ele saiu do ar. Ah. Mas aí, pelo menos, ainda a Venezuela, entrei um pouco mais na Venezuela, mas como acho que ninguém controlava muito também, não teve muito problema. Né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 23 anos. Era uma criança. Com certeza. Agora, eu vou voltar um pouquinho para trás só na sua viagem, voar em cima da Amazônia. É uma coisa braba. Eu já passei de Cios lá em cima, e você vê aquela árvore gigantesca, com aquela casinha oca do índio, pequenininha do lado, aí você fica pensando, caraca, se eu tiver que pousar aqui, eu tô frito. É muito melhor pousar na água, você não acha? Ah, com certeza. Mas eu tinha uma vantagem. O motoplanador, ele voa muito mais lento que um avião. E tem um planeio muito maior do que Cirrus, do que tudo isso. Ele, com certeza, eu tinha um planeio bom. Então eu sempre voava alto. Quando podia, claro. Lá o tempo não estava bom, eu tive que fazer alguns voos sem entrar na camada. E aí eu voava abaixo. Mas sempre que podia, sempre que tinha meteorologia, eu tinha um horizontezinho elétrico. Eu tinha feito treinamento de simulador no Aeroclube de São Paulo, Frascalzinho, eu fiz umas 25 horas, 30 horas. Era muito legal aquele simulador que tinha um aviãozinho do lado de fora do avião, esse aí que Exato. você foi? Que legal. E, na verdade, eu quando era moleque, eu lembro que meu pai tinha trazido um computador IBM PC-1, o primeiro computador de mesa, que era um chance com 2 floppy disks, tela de fósforo verde e o Flight Simulator da Microsoft, mas o Flight Simulator 1. Era tudo de linha, eu voei nele. E aquilo para mim era uma coisa maravilhosa. Eu saía de casa, pegava 1h30 de ônibus nos finais de semana. Nos dias de semana eu não podia, porque o pessoal trabalhava lá no escritório, mas no final de semana ele me autorizava. Para voar Flight Simulator. Para voar aquele Flight Simulator. No teclado. No teclado. Todo mundo fez igualzinho, gente. Todo mundo fez igual. Agora, essa viagem que você foi para o Canadá de motoplanador, foi uma viagem de prazer só ou foi de aventura ou se tinha alguma coisa a mais? Na verdade, eu acho que foi um pouquinho de aventura. Eu achava que era uma coisa muito bacana. Era um sonho ir para Oshkosh também, né? Ah, você pousou em Oshkosh? Então, eu primeiro fui para o Canadá, depois eu voltei e eu pousei na maior feira de aviação do mundo. Obviamente, quem assiste o seu programa sabe disso, mas os que não assistem, é a maior feira de aviação do mundo. Pois é. Longe e já há muitas décadas, inclusive. Mais de 60 anos. E para mim aquilo foi uma emoção absurda, você entrar naquela fila. Naquela época não tinha internet ainda, então você lia os folhetos e tal, você escrevia, mandavam pelo correio como é que tinha que fazer, não tinha que fazer, e toda a coordenação sem rádio, você tinha que balançar a asa e tal, aquilo para mim foi uma emoção, realmente chegar lá foi muito legal. Imagino. Eu só não ganhei o prêmio do mais distante porque tinha um sujeito que tinha vindo da África do Sul. Nossa senhora, rodou, hein? E ele foi com aquele avião restaurado, era um biplano restaurado, que eu não me lembro mais o nome dele. Não é o russo, avião russo? Não era um avião russo, não. Era um avião antigo, restaurado, que fez uma viagem fantástica. Então, bom, aí você tem todo aquele tráfego chegando em Oshkosh e tal, pousa e eles se perguntam onde você vai ficar, e eu falei qualquer lugar, mas alguém lembrou que tinha um fabricante alemão de motoplanadores chamado Stemme, que fabrica o S-10, e eles achavam que eu era esse S-10. Então me puseram num local de exposição super VIP, que os aviões que vêm para ficar ficam lá no canto. E eu não, me colocaram num lugar assim de exibição, e falaram onde você vai ficar, eu falei qualquer lugar, aí veio aquele jipinho e me levaram junto com os aviões antigos. Ah, que legal. Os aviões da década de 50 e 60, e aí eu tinha uma barraquinha pequenininha, comprada na Walmart, aquela por $21, eu lembro até hoje, e não tinha nem saco, não tinha nada, né? Aí arrumei um saco de dormir, uma espuminha, e fiquei lá, e aí os americanos muito acolhedores, já chamaram, vem ficar com a gente cozinha, assim, bom, então eu acabei integrando muito rápido, os americanos muito bacanas, muito acolhedores. O pessoal que vai para Oshkosh, você falando sobre acolhedores que são, você pega o ônibus de manhã cedo lá, que é o EAA Walk Around, tá cheio de americano falando blá, 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 você não se intromete na conversa dos caras, mas como você não se intromete na conversa, eles falam, esse cara é de fora, aí eles falam, de onde você é, hein? Vamos conversar com quem diz assim, vamos bater papo, falar de aviação. Isso é muito legal. No esquema EA,
né? Você para em qualquer avião antigo clássico lá, você fala pro cara, como é que você restaurou esse avião? Se você fizer essa pergunta, senta que lá vem história. Vai conversar muito, mas e não foi só lá. Eu lembro que eu pousei em Fort Lauderdale, eu ia ficar na casa de uma amiga, mas eu não consegui falar com ela, e um pessoal escutou eu falando, eu tentando falar no orelhão, porque naquela época era telefone público, né? E aí eles perguntaram onde que foi aquele avião branco de asas grandes. E aí eles foram atrás de mim e me ofereceram a residência deles do nada. Ah, que legal. Eles moravam numa... Pra mim era uma mansão, tinha uma piscina coberta, tudo. Em Era uma casa... Não, em Fort Lauderdale, quando eu cheguei. Desculpa. Tá. E depois, nos outros locais, eu fui pernoitando no interior dos Estados Unidos. Teve lugar que eu... Veja bem, essa viagem. Eu vivi 2 meses e meio com $3 mil, que serviu para tudo. Gasolina, taxa de pouso. Legal. Então eu tinha que economizar em algumas coisas. Então eu dormia nos aeroportozinhos, lá no sofá do aeroporto. Algumas vezes eu ficava no hotelzinho baratinho. E assim foi em vários locais. O pessoal me acolhia nas casas. Quer dizer, a aviação, ela acaba abrindo as portas um pouco. E no interior, o pessoal muito bacana. Eu me lembro uma vez que eu pousei e veio uma tempestade e não deu tempo de eu estaquear ele. Choveu em cima de mim, choveu. Eu fiquei sentado em cima da cauda para não sair voando o negócio, né? Com aquela cheio de barro, o cara vem com um conversível com assento branco para me dar carona. E eu disse, eu não vou entrar no seu carro porque eu tô cheio de barro. Não, pode vir, dane-se. Então, essa é a parte muito legal. E lá de Oshkosh eu conheci uma pessoa que falou, vai para Boulder, Colorado, que tem um amigo meu que está interessado no seu motoplanador. Como assim? Então, aqui nos Estados Unidos, o planador não precisa de exame médico. E o motoplanador entra na categoria de planador. Então, para quem não passa no exame médico mais, ou naquela época pelo menos, voa de motoplanador era uma forma dele poder voar mais alguns anos. Que legal. Era um senhor o que ia era um senhor já, era. E aí eu fui até Boulder, no Colorado, que é o início das Rochosas, fica ao norte de Denver, né? E lá fiquei alguns dias lá, até ele decidir e tal, e aí eu me lembro que eu fiquei na casa de um comandante de 747 da United, e ele tinha um observatório na casa dele, com teto, então legal. Eu me diverti muito lá, com certeza. Imagino. Mas você voou sobre as Rochosas? Como é que você fez? Sim, como ele falou que ia levar um tempo até conseguir o financiamento, eu falei, eu volto daqui a uma semana. Eu atravessei as Rochosas, mas como o motor não subia acima de 12, 13 mil pés, e eu precisava de 20 mil pés, eu subi em térmica mesmo. Quer dizer, eu desliguei o motor, subi com as térmicas. Que presente, não, de vida. E foi muito legal. Nossa, que legal. Eu fui até a Califórnia, eu cheguei a pousar em Sonoma, região dos vinhos lá da Califórnia. Fiquei na casa, na verdade, no trailer de um outro piloto que eu conheci em Oshkosh. Não, fica lá comigo, não sei o quê. De lá eu desci pro Grand Canyon. Ah, mas agora não pode mais voar lá em cima do Grand Canyon. Agora não pode, naquela época eu podia, eu fiz um voo, acho que fiquei umas 5, 6 horas voando em cima do Grand Canyon. Foi um voo dos mais bacanas que eu já fiz também. Você passou na região de Washington, essas coisas? Sim, na ida eu pousei no Potomac Airport, que é um aeroportozinho, porque eu conheci um senhor que era do time de paraquedista, alguma coisa assim, ele falou, não, chega lá e me visita e tal. Eu lembro que é uma pista bem estreita, o Chimango ele tinha 17 metros de envergadura. Então, a pista lá devia ter uns 13 ou 14 e tava cheio de árvore dos dois lados. Lá foi meio justo o pouso. Capricharam no pouso. O Chimango, ele tinha freio diferencial? Se eu não me engano, não, né? Não, ele não tinha. Inclusive, é uma história interessante. Eu, uma vez, em Tatuí, onde ele ficava baseado, eu perdi o eixo da pista. Por causa de um CB que estava se aproximando e ele apreou o vento. Eu perdi, mas aí eu já estava meio voando, eu resolvi voar. E não abortar a decolagem. E eu acabei batendo numa cerca de relance. Eu tive muita sorte, praticamente danificou um pouco o intradorso, mas ok, continuei voando e pousei em Sorocaba, que era onde ele ficava. Depois disso, eu fiquei pensando como é que a gente consegue manter ele alinhado. O Caribe tem muito vento, não tem jeito, as pistas lá têm muito vento, algumas vezes vento um pouco lateral. E aí eu desenvolvi uma ideia que funcionou, ele tinha freio aerodinâmico, que é como um spoiler de jato. É uma superfície que, no meio da asa, levanta, te ajuda no pouso, porque ele planeia muito, né? Então, eu começava a decolar, eu dava manete total, ele era convencional, mantinha cabrado e abria o spoiler. Então, enquanto eu estava com a rodinha no chão, eu conseguia controlar. No avião, você dá um toquezinho no freio. Sim. Mas o Chimango não tinha essa possibilidade, era um freio no meio. E aí, na hora que eu estava com a velocidade, eu fechava o freio e eu decolava 3 pontos. E com isso eu resolvi esse problema e conseguia pousar com vento, decolar com vento lateral. O problema não era o pouso, era a decolagem.
Porque a cauda muito longa, pouca motorização, dava um braço muito grande. Mas a decolagem 3 pontos com ele no vento cruzado não ficava crítico? Porque se fizer isso com o Paulistinha, por exemplo, você tem que ir aquele... Vai pra lá, pra cá. Mas eu mantinha colado. O stall fica... Não, mas como eu punha o spoiler, a asa não voava. Na hora que eu fechava o spoiler, ele saia do chão 3 pontos na hora. Que legal. Então foi uma coisa que na época... Que bateu. Mas é uma coisa que você aprendeu sozinho. Aprendi sozinho, meio que foi uma coisa por necessidade quase, né? Eu tenho um amigo meu, Marcelo, um dia ele tava lá no Broa e tava uma ventania, ele tem um chimango. Aí eu falei, cara, não decola com esse avião agora que você não vai conseguir segurar. Ele decolou. Ele e o filho dele. Então, se ele estiver ouvindo a história, ele vai lembrar dessa história. O chimango engrenou de um jeito mesmo parecido com o seu. E passou lambendo uma cerca ali. Cara, vou falar, ele voa bem. Foi a sorte. Se tivesse um cara amador ali, tinha se matado com o avião. Eu tive um pouco mais de azar, porque ele abriu, mesmo, né? Eu peguei embaixo, de um lado o combustível vazou. A sorte que eu estava na seletora do outro lado. E o dono, assim, se eu tivesse isso mais baixo, provavelmente a asa teria ido. A sorte é que eu pulei a cerca, na verdade. E quando eu vi a sozinho? Cerca, não, estava com o passageiro também. Eu pulei a cerca, eu estava vendo a cerca, eu fiz isso e pegou de raspão. E a cauda não pegou, que eu fiz isso e fiz isso. Eu peguei assim, mas o reparo foi muito simples. Veio um rapaz da Aeromote, fibra, em um dia ele resolveu tudo. Dos planadores, né? A fibra é muito fácil de consertar. Claro, a fibra é um pouco mais fácil do que madeira, metal, tudo mais complicado um pouquinho. Nossa. Aliás, quantas horas não, em média, eu tô falando isso aí, qual a maior distância que você já voou com um planador? Então, justamente foi lá no Nordeste e eu fiz um voo de 1.069 quilômetros. Na verdade, a ideia era tentar fazer um voo de 1.000, que no Brasil, naquela época, ninguém tinha feito ainda. E é um número meio mágico, inclusive a FAI te dá um diploma para o voo de 1.000 quilômetros, um reconhecimento. FAI é a Federação Aeronáutica Internacional, a que controla todos os recordes esportivos de toda a aviação, paraquedismo, parapente, acrobática, é a FAI que controla tudo isso. Agora, como é que você comprova para a FAI que você voa? GPS, fotografia, vídeo? Então, antigamente era tudo analógico no sistema, inclusive quando eu comecei a voar de planador, a gente fazia os campeonatos batendo foto nos waypoints, vamos dizer assim. Mas depois começou a vir tecnologia e eu me lembro que já naquela época a gente já tinha um registrador de voo como se fosse uma caixa preta, basicamente, onde ele registra a sua posição a cada 2, 3 segundos com as coordenadas geográficas e também com a altimetria. E também tem vamos dizer assim, um fone de ouvido que sabe se você ligar o motor, também aparece no registro. Então, que legal, isso aí, muito interessante. Então eu usei esse instrumento que ele justamente comprovou a distância do meu voo. E foi interessante porque eu decolei lá do Rio Grande do Norte, de Currais Novos, e acabei pousando em Balsas do Maranhão. E aquela era uma época eleitoral. E eu passei Balsas, que eu ainda tinha altura. Só que depois de Balsas era floresta fechada e o próximo aeroporto era muito longe. Eu disse, eu não vou arriscar. Voltou. Aí eu passei dentro do planeio e voltei. E aí tinham 2 aviões para pouso. Esses 2 aviões... Um deles estava levando o excelentíssimo José Sarney em campanha política, ou para Senado, provavelmente na época, eu me lembro disso. Então a televisão estava lá para entrevistar ele e depois se virou para resolver me entrevistar também. Só que eu já estava, acho que há 8 horas voando, eu precisava ir no banheiro. Sim, Só que eles não deixavam, porque estavam lá me entrevistando e tal. Então foi muito engraçado, mas foi sem dúvida um voo muito interessante, é uma distância ao Nordeste muito bacana para o voo sem motor. E vem sido explorado recentemente pelo pessoal do voo livre, assim, virou assim, uma meca, que é algo que eu quero conversar um pouco mais para frente aqui também. Que legal. Do planador, como é que você chegou no parapente? Então, planador, eu voei bastante no Nordeste, depois ainda fui voar na Cordilheira dos Andes, fiz voo de onda, voos sensacionais. Isso é interessante você falar, por favor, fala um pouquinho desses voos. A Cordilheira dos Andes, você tem junto com as Rochosas e também junto com a Nova Zelândia, em alguns locais da Europa, você tem o voo de onda. E isso, na verdade, são a alta pressão do Pacífico que acaba impactando na Cordilheira dos Andes, simplificando bastante. E isso permite você voar muito alto. Você não depende de térmica. Você voa dentro do que a gente chama de onda, que é esse fluxo laminar de ar, simplificando um pouquinho.
E os voos mais longos do mundo, inicialmente os recordes foram feitos na Nova Zelândia, voo de 2.000 quilômetros, e depois um dentista alemão chamado Klaus Ohlmann começou a voar nos Andes, junto com esses meus 2 amigos alemães, aqui de Jundiaí. Eles foram também os pioneiros brasileiros que foram para os Andes, é o Heinz, que mora aqui na Serra do Japi até hoje, ele tem 95, 96 anos, e o Karl Wötsch, que voltou para a Alemanha, também é vivo. E eles começaram a ir para lá, Thomas, vamos lá voar nos Andes, e eu, como gosto de aventura, puxa, vamos lá, né? E aí eu fui para lá 3 ou 4 vezes, eu ia a cada 2, 3 anos, uma viagem de 4.000 quilômetros rodoviária. Você vai rebocando o planador na carreta de 10 metros de comprimento e você no automóvel... devagar. Não, aos 100 por hora dá, mas são estradas sul-americanas, né? Você não Buraco consegue, tem que desviar tudo e tal. Mas eu sei que foram anos muito interessantes, eu aprendi muito, muita leitura, aprendi com o Ohlmann muita coisa também, a gente lia muito também. É isso que eu ia te falar, um voo desse é um voo muito técnico e exige muito estudo. Sem dúvida, você tem o problema da altura e temperatura. Teve uma das viagens que eu fiquei doente, porque a gente decolava às 6, 7 da manhã, e voava muitas horas. E lá em cima está com menos 20 graus e lá embaixo está com mais 25. Gripe. Então, problema de diferencial térmico forte. E a respiração? Eu acabei perdendo muito peso, eu não me alimentava direito, porque não dava, você está voando, só jantava, basicamente. E eu voltei doente para São Paulo, eu me lembro uma das viagens, e foi falta de alimentação, a resistência baixa. Além disso, a tensão, porque você voa muito alto, então você tem que controlar os sistemas de oxigênio. Entre 18 e 20 mil pés costuma ser a altura média que a gente voa, né? Sei lá, em metros vai dar 5 mil metros, entre 4 e 6 mil metros, basicamente. E algumas vezes eu resolvi subir mais só para subir mesmo, e eu fui a 30 mil pés. Nossa, 30 mil pés de planador? Mas era muito frio. E isso foi mais pela experiência, porque o vento também aumenta. Então, para você fazer voos de distância, não vale a pena, que você tem que aproar mais o vento, então você acaba gastando mais energia só para vencer o vento. Então não compensa. Então os voos de performance, que a gente chama, ideais são um pouco mais baixos. Entendi. Mas foram experiências muito interessantes. Imagina. Que eu tive lá, muitas aventuras que eu acho que nosso tempo não vai dar para contar tudo, com certeza. Não tem problema, mas eu quero te fazer uma pergunta importante. Não havia congelamento de comando no nível desse ou é pouco tempo para ficar lá em cima? Não. A gente, na verdade, a gente passava uma graxa especial nos comandos para diminuir essa possibilidade. Na superfície? Não, nos comandos. Porque na hora que você monta o planador, é tudo tubo, não é mais. É tubo. São comandos que você encaixa e nesses comandos você coloca. Mas você tem que... como não tinha muita umidade, não é problema. Eu já senti uma vez que nós estamos gravando, mas eu acho que eu já posso contar, já passou muito tempo. Uma vez eu subi, eu estava voando bem no interior, perto de Goiás, perto de Goiânia, lá para dentro. Eu fui fazer uma expedição para aqueles lados e eu subi dentro de uma nuvem. Eu subi a uns 14, 15 mil pés, dentro da nuvem. E eu me lembro que os comandos começaram a ficar duros, aí eu saí da nuvem. Quando eu olhei para minha asa, eu tinha uma película de gelo nela. É isso que eu ia te falar. Mas você está sempre mexendo. A diferença no planador é que você está sempre mexendo nos comandos. Então você sente, o avião é diferente. Quebrar, né? O avião, você está tudo fixo, você está voando reto horizontal. No planador você está gerando térmica, você está sempre mexendo alguma coisa. Então você vai sentir se acontecer alguma coisa. E o planador tem uma quantidade de ailerons gigante, né? Tem uma envergadura sempre muito grande. Para poder virar toda aquela asa. Você deve conhecer o Paulo Scode, que desenvolveu uma asa super fantástica agora nos Estados Unidos. E, para mim, é um dos gênios aí da aerodinâmica mundial, né? Da aeronáutica. Muito bacana o que ele está fazendo. Muito bacana. Eu conheço ele. E aí, quando é que você foi para o parapente? Então, depois de voar mais alguns anos de planador, eu fui para um campeonato mundial na Hungria. E aí eu vi, puxa, mas voar fora do Brasil é tão complicado e o mundo tem tanta coisa bacana para a gente visitar. Como é que eu vou fazer isso? E aí, daí que veio a ideia do parapente. O parapente, na verdade, você coloca ele todo numa mochila de 15, 20 quilos. Aliás, você tem um apelido para ele, né? Como é que é? Invertebrado mesmo. Invertebrado, Isso. Isso é muito bacana. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande. Então, a minha curiosidade foi essa. E muitos amigos meus até perguntaram, puxa, você está indo de um planeio de 1 para 50 para um planeio de 1 para 10? Como assim, né? Quer dizer, um voo que você faz 500 km de planador... Se você fizer um voo de 100 km no parapente, você já está muito feliz. Mas é que o desafio é outro.
e eu acho que eu sou um pouco movido a desafios. Então, acho que aprender algo novo, eu achei que valia a pena. Tudo bem, é térmica, é parecido, mas os comandos são diferentes, o alcance é diferente. No começo, eu via uma nuvem lá longe. Minhas primeiras navegações de parapente foram um desastre total. Eu nunca chegava. Mas por quê? Porque minha cabeça estava ligada no planador que eu ia chegar naquela nuvem, com o planeio do planador. Sim. O parapente... 1 para 10. 1 para 10 eu ia para o chão. Várias vezes eu fiz voos de 10 quilômetros até a minha cabeça começar a entender que eu precisava pegar qualquer coisa no caminho. O que é pegar qualquer coisa? Qualquer técnica que eu achasse. Entendi. E aí eu comecei a desenvolver. Quer dizer, o parapente, quando alguém falar que é igual a um paraquedas, não é. A diferença grande entre o parapente e o paraquedas é que o parapente ele tem planeio. A energia dele são as térmicas, então a gente sobe, consegue voar e fazer quilometragens até quase 600 quilômetros já fizeram. Foi o último recorde mundial, inclusive, que foi batido há 1 mês ou 2 meses atrás no Texas. Mas é importante dizer que nos últimos 10 anos, praticamente todos os recordes mundiais foram feitos no Brasil por brasileiros. Que legal. Mais de 200 pilotos vêm do mundo todo voar no Nordeste, mas a equipe brasileira até hoje ainda é a mais forte de todas. Que orgulho! Muito orgulho, muito competitiva. Isso é muito bacana. Quer dizer, o Nordeste é a meca do voo livre. Normalmente em setembro, outubro. Que cidade que é a meca? Está espalhado já. Originalmente era Quixadá, hoje o pessoal decola de Itacima, de Açu. Hoje as decolagens já não são apenas de montanha, e sim com guincho, que é uma decolagem mais segura, porque não tem o problema da turbulência do vento forte na montanha. Então são decolagens muito mais seguras hoje. Infla a asa e vai embora. Sim, aí você é rebocado. Posso chamar de asa? Você pode chamar de asa ou de vela. O parapente pode ser asa ou vela. Em Portugal eles gostam mais de asa. Eu voei alguns campeonatos em Portugal de parapente e as palavras são um pouco diferentes. Então eles falam, e a sua asa? Tá voando bem hoje? Minha asa? Que asa? Não, minha vela, né? No final é tudo igual, né? É um perfil aerodinâmico, vamos dizer assim. Né? Legal. E o paraquedas, ele basicamente desce, né? Então, hoje em dia tem até aquele wingsuit, né? Uma modalidade nova aí que também é... Que é uma loucura aquilo, né? É uma coisa meio... para quem gosta de muitas emoções, vamos dizer assim. Mas tem gente que faz isso a partir de um avião. Eu acho que aí o risco já é muito mais baixo. Porque ele faz como se fosse um paraquedas, ele pula do avião, faz as manobras, depois joga o paraquedas de pouso. Porque da montanha passa lambendo ali. Da montanha parece que o índice de sobrevivência não é muito alto, vamos dizer assim. Nem um pouquinho. Tá que nem um motoboy em São Paulo. A taxa de risco aí eu acho um pouquinho alta. Agora, já voltamos já no parapente. Ouvi uma filmagem outro dia, o cara fazendo tunô. É parapente aquilo? Sim, parapente existe várias modalidades. Existe a modalidade do voo de distância, que é a mais conhecida, a mais desenvolvida no Brasil, voos de competição também. Nós temos um calendário de 30 a 40 campeonatos por ano no Brasil, federações regionais, tudo isso, mas nós temos também a acrobacia e temos também um pouso de precisão. Então tem várias modalidades dentro do parapente e são parapentes diferentes. O de acrobacia ele é bem mais manobrável, ele é menorzinho, então o pessoal faz looping, faz uma série de manobras, faz a manobra chamada helicóptero, que ele vai fazendo isso, descendo, é muito interessante. Para fechar uma vela dessa aí, tem risco no voo acrobático ou não? Porque ele não tem nada que estrutural, né? Não, a gente é treinado para isso. Todo piloto parapente, ele também faz o curso de segurança de voo, que a gente chama. Então ele de propósito faz a vela fechar. E ela reabre, ela é feita para reabrir e você aprende a fazer as manobras específicas para isso. Claro, para repente você dobra e coloca numa mochila. Nós já temos algumas varetas com um tipo de metal chamado nitinol, outra marca usa um tipo de um plástico para melhorar um pouco o perfil aerodinâmico. Tanto que se você olhar hoje o voo mais longo, já quase 600 quilômetros, é uma distância respeitável para algo que você sai carregando nas costas. É lógico. Muito bacana. Muito respeitável. E vocês têm um paraquedas de emergência ou não precisa? Sim, lógico. Nós levamos pelo menos um paraquedas de reserva e o pessoal que faz competição leva até 2. Quer dizer, a gente voa hoje, existem já parapentes de 2 linhas que talvez são um pouco mais agressivos, então a gente realmente recomenda a todo mundo levar 2 paraquedas reserva. O que é um parapente de 2 linhas? Então a sustentação da toda aquela vela que está na sua cabeça,
Hoje em dia são só 2 linhas de ancoragem. Então você tem aqui e aqui. Antigamente eram 4 fileiras. Entendi. Hoje, até vamos dizer, dos alunos já são só de 3 e linha é resistência aerodinâmica. Sim. Então, quanto menos linha tiver, Voa menos mais. resistência aerodinâmica você tem. Então, é a busca constante de um arrasto menor. É como a aviação. Eu diria que o parapente e o planador estão na constante busca da melhoria. A diferença, vamos dizer assim, é que existe muito mais gente voando de parapente, até porque o custo é muito mais baixo, é muito mais acessível. Praticidade, né? A praticidade do que o planador. O planador, tecnologicamente, é uma máquina, mas, obviamente, quem pode voar um planador acaba reduzindo um pouquinho pelo problema do custo mesmo, mas não seria só isso, é pela praticidade. Entendi. Parapente, qualquer montanha, basicamente, você decola, e hoje em dia, até com um guincho, você consegue decolar de uma região plana. Interessante, né? Você faz o curso com o instrutor, e não está sujeito às normas todo o regulamento da ANAC. Hoje em dia não. Hoje em dia você já tem que fazer uma prova. Precisa de exame médico? Você não precisa de exame médico. Mas precisa fazer uma prova. Hoje em dia, já faz alguns anos, é exigido você fazer uma prova de regulamento de tráfego aéreo. Que é importante. Que é muito importante, afinal nós estamos dividindo, o parapente ele divide o espaço aéreo com helicópteros, aviões comerciais. E aí a gente algumas vezes tem um pouquinho de conflito, em especial próximo aos grandes centros urbanos. Entendi. E aí é um apelo que eu sempre faço para os meus colegas de parapente para respeitar um pouco o espaço aéreo, porque algumas regiões realmente são muito complicadas. A gente acaba colocando em risco, um avião. Então, o importante dizer é o seguinte, que mesmo que você não de conflito com um avião comercial, só a esteira de turbulência uma máquina dessa te joga pro chão, ou não? Sem dúvida. Esteira de turbulência é complicada. E ela fica, né? Ela fica por alguns... Bom, existem as pesquisas todas já feitas, né? E se pensar bem, o parapente ele é muito sujeito, né? A gente voa lento, a velocidade de voo no parapente, 30 km por hora, 40, e com o vento de cauda se acelera. Se você pisar no acelerador, nós temos um acelerador que a gente usa em campeonato, a gente chega a 50. Como é que funciona isso aí? Na verdade, você abaixa um pouco o bordo de ataque. Ah, tá. E aí você consegue acelerar um pouquinho. A gente usa isso em campeonato para ganhar velocidade. Você sabe que tem uma térmica forte lá na frente, então você acelera mesmo, né? Abaixar a asa do Fórmula 1, né? Basicamente seria um pouco isso, né? Legal. Quase flap negativo, né? Que legal. Agora uma pergunta que eu tenho que fazer, que eu faço para todos os aviadores do Brasil que sentam o bumbum aqui. Troca de cueca. Alguma? Muitas. Eu diria que... Acho que uma das piores foram... Vou contar 2. Mas uma delas foi de planador. Eu me lembro quando eu tinha acabado de comprar meu Nimbus, que era um planador muito grande. Ele tem a envergadura do Fokker 100 da TAM, da época. Que é uns 27 metros? 26,4 metros de envergadura. E eu estava fazendo um dos primeiros voos com ele lá em Formosa. Eu estava na final para pousar no aeroporto. Ele fica numa parte um pouco mais elevada e tem um barranco. Conheço o aeroporto. Conhece o aeroporto, eu já estava com o trem de pouso baixado, travado, todo flap, porque é um planador grande, flapeado, você tinha um sistema de flap para diminuir a velocidade no pouso. E o meu manche travou. Ele travou, eu não conseguia mexer ele. Disse, meu Deus. Aí não tinha mais altura para pular de paraquedas, estava muito baixo. Isso arrepia. O que eu fiz? Eu peguei com as 2 mãos e comecei a sacudir, eu disse, bom... E alguma coisa quebrou e soltou. Ele voltou, pousei. Eu estava tão tenso que eu não conseguia, as minhas pernas estavam tremendo, eu não conseguia sair do planador por alguns minutos. Claro. Bom, aí eu saí do planador, porque eu estava numa posição muito inclinada, já sujo, que a gente chama, né, com flap, não tinha muito o que fazer. Dentro. Eu ia bater no barranco antes da pista, provavelmente. Não tinha o que fazer. Não estaríamos conversando aqui hoje. Não estaremos aqui. Bom, e aí eu fui ver o que tinha acontecido. Bom, aí eu desmontei todo o planador. E o que aconteceu foi o seguinte, esse planador ele ficava em Aspen, no Colorado, com o dono anterior, e ele tinha um tubo de oxigênio de uns 2 metros de comprimento, e tinha uma fixação para esse tubo. E eu tirei esse tubo, que ele pesava, não sei, uns 20, 30 quilos. Não tinha sentido. Não tinha sentido. E tinha umas braçadeiras metálicas. E essas braçadeiras metálicas eram parafusadas, e na ponta do parafuso era uma cruzeta de baquelite, que é um plástico duro. Quebrou. Com a trepidação da rodovia, aquele negócio soltou. E ele caiu.
ele se alojou ao lado do tubo de comando do profundor, que são tubos que passam do lado. Que coisa, hein? E como é que eu descobri tudo isso? Porque eu achei esse parafuso quebrado, a ponta de baquelite dele quebrada. Então, meu raciocínio foi que depois que eu mexi com o manche, eu consegui quebrar. Eu tive sorte que esse planador era muito bem construído, porque poderia ter quebrado na base do manche também. Aguentou a porrada. Então, esse foi. Nossa senhora, hein? E aí, a troca de cueca agora de parapente, né? Vamos ver. A de parapente eu tenho que pensar um pouquinho, porque eu tive algumas a mais. Ah, é? É mesmo? Já tive. Na verdade, parapente, você voa muito lento. Você, algumas vezes, voa um pouco mais próximo do solo também. Entendi. Então, eu me lembro, por exemplo, nesse voo que eu fiz eu estava na China, eu estava num ano muito bom, fiz isso em 2019, de forma competitiva. Eu levei um colapso muito grande, eu estava farejando uma térmica, não estava nem acelerado, e aí eu levei um colapso maior. A gente é treinado para os colapsos. O que é o colapso? O colapso é quando você perde a sustentação em um lado, por exemplo, a vela fecha. Então existem vários tipos, existe o assimétrico, que é de um lado, pode ser o frontal, que é o front que você leva. O chão não é muito gostoso, né? Eu não estava muito próximo do chão, mas eu dei alguns giros até conseguir abrir ele novamente, e aí eu fiquei muito nervoso com isso. Mas a gente é treinado para isso. E depois do pouso, eu vi que tinha uns buraquinhos na vela. Na verdade, na hora que abriu a cordinha, correu e deu uma pequena queimada, vamos dizer assim, né? Acabou o voo. Não acabou o voo, não. Eu continuei voando. Era uma prova, era uma competição. Aí depois você coloca uns ripstops, que a gente chama, que no fundo são os adesivos, e no dia seguinte nós estamos voando de novo. Essa é a vantagem do parapente, quer dizer, você consegue reparar ele com uma certa facilidade. Manutenção fácil. E você tem o paraquedas reserva se você precisar dele realmente, né? O que você diria para as pessoas que têm o sonho de voar de parapente? Eu diria que o sonho de voar, não só de parapente, mas o parapente pode ser o início da sua jornada de aviação. Isso acontece muito. O pessoal começa voando de parapente e depois eventualmente vai para o planador e para o avião. Mas voltando, eu fiz o caminho inverso, em busca da simplicidade. Mas procure, você está com um sonho de voar, procure o clube de voo mais próximo da sua cidade, faça um voo duplo. Tem um instrutor certificado pela Confederação Brasileira de Voo Livre, ele fez curso, ele é habilitado, ele tem um equipamento seguro. Faça um voo que eu acho que você vai se apaixonar, e aí você entra na escola local e aprenda a voar. É a forma mais pura de voar. É um esporte ecológico, você vai começar a frequentar a natureza, porque os voos normalmente são das montanhas. Fazer bem para a cabeça. Faz bem para a cabeça, faz bem para o físico, você vai começar a caminhar um pouquinho. Existe uma nova modalidade, além daquelas que eu falei lá atrás, acrobacia, voo de precisão, voo de distância, existe uma nova modalidade chamada Hike and Fly. O que é isso? É você subir a montanha andando com todo o seu equipamento. Então... Ai, que eu não vou fazer esse troço nunca. Mas é muito bacana, porque é o equipamento mais leve, e é uma modalidade que está desenvolvendo muito no mundo, e no Brasil está começando também. Porque eu que vou competição, tenho equipamento de 20 quilos, é muito pesado, a gente sobe com automóvel, caminhonete, enfim. Mas o pessoal do Hike and Fly, que eu já estou experimentando um pouquinho também, sobe a montanha a pé, decola e faz um voo muito bacana também. Então eu diria, procure o seu clube local, na internet, entre no site da Confederação Brasileira de Voo Livre, que é CBVL, lá tem as escolas todas certificadas, etc. E faça um voozinho que eu acho que é muito apaixonante. Vai valer a pena. Com certeza. Que legal. Muito obrigado pela sua presença, participação aqui. Aliás, nós falamos, é tão bom a conversa que a gente falou quase 1 hora de gravação e foi muito interessante ter você aqui explicando como é que funciona o parapente. Eu quero agradecer, Beccari, a oportunidade de divulgar um pouco o voo livre, né? E dar parabéns aí à sua mídia que está ajudando a divulgar a aviação como um todo e também um pouco a aviação de lazer e o voo sem motor. Não podemos esquecer dela. Com certeza, nós somos grandes usuários do espaço aéreo e grandes comandantes de empresas aéreas começavam antigamente nos aeroclubes. É isso aí. E hoje eles começam no voo livre. Eu tenho vários amigos que voam de parapente hoje são comandantes de aeronaves de grande porte. Legal. Muito obrigado. Obrigado a você. Valeu. Valeu. Pessoal, fica aí no Porta de Hangar, dá aquele like maravilhoso, badala o sino do canal e se inscreve. Por que não? Até o próximo programa. Obrigado pela participação, pela audiência.